Período de graça. Você já ouviu falar? Tem alguma dúvida? Já passou por isso? Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos lá então, meu nome é Fabiana e esse é o canal Geração Contábil Jurídica. O que você entende por período de graça do INSS? Já ouviu falar sobre isso? Já passou por essa situação? Muitas vezes pela frase período de graça, né? A gente já imagina várias coisas. Mas antes de prosseguir sobre esse assunto, eu preciso falar com vocês sobre o que é condição de segurado, tá? Então, para vocês não confundirem com período de graça. A condição de segurado do INSS é quando o trabalhador está dentro das normas e vigências de contribuições, tá? E que abrange os direitos que a Previdência institui ao trabalhador. Então, por exemplo, você está registrado, você contribui com a Previdência, você está dentro da condição de segurado, tá? E com isso você vai usufruir dos benefícios que a Previdência Social fornece ao trabalhador quando necessita. Auxílio doença, auxílio acidentário. Auxílio acidentário, ele é uma exceção de contribuição, mas ele está englobado também. Auxílio maternidade, né? Diversos outros benefícios que a Previdência que contribui para o trabalhador. O período de graça seria a partir do momento que você, trabalhador, é demitido, ou você, trabalhador autônomo, cessa suas contribuições. Então, o que ocorre? Então, a partir de hoje, você foi demitido do seu trabalho e você não está dentro das contribuições da Previdência Social, não está contribuindo para a Previdência Social. Então, nesse caso, a Previdência gera um benefício para você, trabalhador, de período de graça. Esse período de graça, em regra geral, ele vai abranger 12 meses da sua última contribuição até, consequentemente, o 12º mês. Dentro desse período, a Previdência vai te dar o benefício desse segurado, sem contribuir com a Previdência Social. Então, você, se for cometido por um desemprego, não seria justo a Previdência cessar os benefícios que ela teria, né, como você segurado. Um exemplo, às vezes acontece uma fatalidade de você, após 3 meses demitidos, acometer de uma doença grave, precisar de afastamento, precisar de cirurgia. Nesse caso, não seria justo a Previdência simplesmente cessar o seu direito de segurado, a condição de segurado. Então, ela te dá esse período de 12 meses, tá? Para você estar se utilizando da Previdência Social e os seus benefícios, tá? Como auxílio doença, auxílio maternidade, e tá usufruindo desse período aí de período de graça. Há algumas situações de exceção. O trabalhador que contribui facultativo, que você, trabalhador, contribui na modalidade facultativo. Nesse caso, o período de graça é de 6 meses, é reduzido pela metade, tá bom? Tem a situação também que a Previdência dá como prêmio aos trabalhadores que tenha mais de 10 anos de contribuição, tá? E sem ter interrompido o período de segurado da Previdência Social. Então, você contribuiu por 10 anos sem interrupção, tá? Você contribuiu, ou empresa ou autônomo, por 10 anos sem nenhuma interrupção. Nesse caso, a Previdência te dá como prêmio de até 36 meses de período de graça. Mas como que eu vou saber se eu tenho esse direito? Como que eu vou saber se eu preencho as condições? Então, assim, até 10 anos de contribuição, a Previdência, por exemplo, você contribuiu teve 9 anos de contribuição sem interrupção, né? Foi um contrato de trabalho longo, um período longo de contribuição. Nesse caso, você vai ter 24 meses de período de graça, 24 meses de condição de segurado sem contribuir, que você pode estar se utilizando os benefícios da Previdência Social. Mas quando que eu tenho direito aos 36 meses? No caso que você contribuiu mais de 10 anos, sem interrupção, então você teve um contrato de trabalho de 20 anos numa mesma empresa, né? Não teve interrupção, não teve demissão. Então, nesse caso, a Previdência vai te dar até 36 meses.
que seria 24 meses de período de graça e mais 12 meses se você comprovar o desemprego involuntário. Então, infelizmente, você foi acometido pela crise, a região que você trabalha não conseguiu uma colocação no mercado de trabalho e você está desempregado. Aí lá na frente você precisa das condições de segurado da Previdência Social, como auxílio-doença ou até mesmo a pensão por morte, até porque a gente está falando aqui no caso do contribuinte, mas também tem a questão do dependente, porque o dependente também pode se utilizar numa questão aí de pensão por morte, né? Do falecimento do contribuinte, e nesse período de graça, né, do período de graça da Previdência Social, você pode estar requerendo esse benefício pro dependente também, tá? Então, são algumas regras específicas que cada caso você vai estar vendo onde você vai se enquadrar. Mas falando de você, contribuinte, eu fiquei 24 meses, passou esses 24 meses, eu não consegui uma colocação no mercado de trabalho, eu não tive contribuição, entrou no novo ano, eu precisei da Previdência Social. Então, se você conseguir comprovar esse desemprego involuntário, aí sim você pode estar se utilizando ainda de mais 12 meses do período de graça. Normalmente, você trabalhador vai ter que fazer um cadastro num sistema que chama Cine. Então, SINE. Você cadastra seus dados nesse site, né? Nessa plataforma, e ali a Previdência vai acompanhando as suas informações também. É mais fácil de se comprovar esse desemprego involuntário. Então, se você não tem 10 anos de contribuição sem interrupção, você vai cair no período de graça de 24 meses. Se você tem 10 anos ou mais de contribuição sem interrupção com a Previdência Social, você vai ter um período de até 36 meses de período de graça da Previdência Social. Porque não seria justo você, trabalhador, trabalhei 25 anos, 30 anos numa empresa, e assim, às vezes com a crise você é demitido e precisa da Previdência Social. Às vezes você nunca se utilizou da Previdência durante o contrato de trabalho, e hoje você está precisando da Previdência. A Previdência não vai deixar de desamparar você, trabalhador, nesse caso, tá bom? Então, a gente está numa série de mensagens de contribuição especial, trabalhador especial, apostadoria especial. Você, trabalhador especial, vai entrar na mesma regra, tá bom? Então, eu contribuí especial, hoje eu estou desempregado, eu preciso dos benefícios da Previdência Social como segurado. A Previdência tem um período que ela vai te garantir como segurado e usufruir dos benefícios, tá bom? Espero ter esclarecido ou deixado um pouquinho aqui para vocês dessa informação de período de graça da Previdência Social. É bem legal, às vezes o trabalhador se vê desamparado, mas em todo caso você tem que procurar um profissional, verificar se você tem esse direito, não deixar passar, porque muitas vezes você vai estar perdendo de usufruir um benefício, ou até mesmo o seu dependente, tá? Você que é esposa ou filho, no caso de um falecimento, você tem que investigar para ver se não deixar o viúvo ou o filho desamparado. Tá bom, gente? Mais uma vez, muito obrigada esse momento aqui com vocês, e até o próximo vídeo. Até mais.